Se você quer viver de mercado, teu maior inimigo não é a estratégia, não é o indicador, não é o institucional que rouba o teu stop. O teu inimigo é o que eu vou te explicar nesse vídeo. Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Vinícius Penido, falando com vocês diretamente mais um fim de tarde aqui. Acabei de correr 6 km, fiz um dos piores paces da minha vida. Isso porque hoje está muito calor aqui no Rio de Janeiro, deve estar fazendo uma sensação de 37 graus. Então correr debaixo dessa lua aqui e manter o pace é difícil, mas fizemos aqui o que precisava ser feito. Hoje é terça-feira, hoje foi mais um dia bom aí no mercado. Fechei o dia na B3 com 2.200 de lucro, podia ter sido muito mais, que eu dei alguns moles, errei algumas coisas, mas tá tranquilo, foi um dia bom. E o que eu vou falar aqui com vocês hoje é uma parte que muita gente acaba tratando com certo desleixo, com certo desprezo, mas é a parte mais importante do mercado. Provavelmente você já viu algum guru vendendo alguma estratégia e alguém falando assim, ora, se ele tem a estratégia secreta, ele não estaria compartilhando, ele estaria fazendo dinheiro sozinho no canto dele. E esse é justamente o ponto. Se alguém tivesse uma estratégia secreta, era só vender essa estratégia por 70 milhões de dólares e quem comprasse faria dinheiro. Mas a gente sabe que o que muda o jogo não é a estratégia, não é o teu operacional. E essa é a grande armadilha das pessoas, porque elas seguem achando que o segredo, a consistência e o que vier do mercado está no próximo operacional, no próximo indicador, no próximo curso que eles vão comprar. Isso até é verdade, até certo ponto, porque sem um operacional, sem uma metodologia que de fato funcione, que você se sente confortável, que se adequa na sua rotina e você consegue operar, você não vai conseguir ganhar dinheiro. Tanto que eu só comecei a ganhar dinheiro de verdade quando eu entendi que eu precisava de modelo, eu opero todo dia o mesmo modelo, o mesmo horário. Só que essa técnica não é o suficiente. Se fosse suficiente, todo mundo já ficava rico só com os vídeos meus aqui no canal do YouTube. E a gente sabe que isso não é verdade. Na verdade é muito pelo contrário. A maior parte das pessoas que possam tentar e assistir meus vídeos e aprender comigo de graça vão tropeçar nessa armadilha. E essa armadilha é o emocional. Então, eu vou explicar aqui o grande problema da minha, da sua, da nossa geração e por que a gente não consegue ganhar dinheiro. E isso tem um nome, tá? O nome disso é Brain Rot. Brain de cérebro e rot de apodrecer, né? R-O-T. E não é propriamente dito seu cérebro apodrecendo, né? O nosso cérebro, ele tem circulação sanguínea, então ele não pode apodrecer, ele vai ficar preto e do nada apodrecer. Mas ele vai apodrecendo a capacidade neural dele de processar a informação, tá? Eu tô falando aqui não de forma científica, mas de forma empírica, que eu acho que ela até vale muito mais nesse caso. O nosso cérebro vai apodrecendo e a nossa capacidade de lidar com o mundo real, de não reagir a certos estímulos, vai ficando cada vez pior. Isso é por causa das redes sociais. A gente tá viciado em ficar o tempo inteiro scrollando. E é muito prazeroso quando você abre o seu celular, recebe uma mensagem de alguma pessoa, recebe uma notificação de uma curtida, de um comentário. Só que esse prazer, ele é totalmente fora do padrão, ele é contra-intuitivo. E o que acontece é que a gente, como um ser humano meio animal, a gente acaba tentando extrair o máximo de prazeres possíveis do celular. Ou seja, você pega o teu celular, e eu não sei se você já tentou esse experimento de apagar algum aplicativo que você usa muito, e eu faço isso com frequência. Eu fiz lá atrás com o Instagram, quando eu estava começando e fiquei 2 anos sem usar. E hoje em dia eu faço isso com o Twitter. Eu só uso o Twitter no computador porque eu sei que é algo viciante. Eu fico ali vendo notícia, vendo o pessoal discutindo sobre mercado financeiro e aquilo de certa forma é uma masturbação mental, porque eu tô ali lendo um monte de coisa e aplicando pouco. Então, quando eu apago esses aplicativos no meu celular, eu sinto que de tempos em tempos eu me deparo frente a frente com o meu celular e eu fico procurando o que pode me gerar prazer ali. Às vezes eu abro o aplicativo que eu acabei de fechar e eu fico como se fosse um cachorro andando atrás do próprio rabo. E tem um estudo que foi feito por uma universidade séria, que é o experimento de Pavlov, tá? Depois você pesquisa aí, que foi feito com um cachorro. E era basicamente assim, eles pegavam um pote cheio de ração, cheio de proteína e davam pro cachorro. Só que ao mesmo tempo que eles davam um pote, eles tocavam um sino. E esse sino era simplesmente um sinal de que a comida estava ali. E eles perceberam que o cachorro salivou assim que ele escutou o barulho do sino na próxima vez. Não necessariamente tendo uma comida ou não, porque ele associou o sino à comida. E nas próximas vezes, eles continuaram apertando o sino e o cachorro continuava salivando como quem vai receber a comida. E, de certa forma, a gente não é um cachorro, então a gente consegue entender, porra, alguém tá me sacaneando tocando esse sino, então eu vou lá cair no conto do vigário, não vou cair nessa burrice. Só que a gente inconscientemente cai nesse experimento do sino, porque toda vez que a gente escuta o celular vibrando, às vezes a gente até escuta o celular vibrando no bolso sem ele ter vibrado, a gente tá sendo que nem um cachorro. Só que a gente não consegue quebrar esse ciclo. E para quebrar esse ciclo, tu precisa ter, de fato, uma capacidade muito grande, uma vontade muito grande de fazer as coisas acontecerem. E esse é o ponto. Por isso que eu acho que o meu canal na internet é o único que fala de trade de verdade, não pela minha técnica. Tem gente que tem uma técnica que funciona e não tem nada a ver com a minha. Eu falo mal de indicador, mas eu sei que tem gente que ganha dinheiro com indicador, mas é pela mentalidade. Porque seria canalice da minha parte chegar aqui e postar só as minhas lives, chegar aqui e postar só quando dá lucro. Muita gente eu sei que faz.
Só que eu tenho que mostrar pra vocês o lado negativo. Tem até daily vlog aqui meu, perdendo mais de 20 mil em um dia. Também tem daily vlog fazendo mais de 40 mil em uma semana. Por quê? Porque essa é a realidade no mercado. Ou seja, o mercado é sobre você aprender a lidar com essas expectativas e o retorno que ele te traz. Então, o que eu quero te dizer é que quem te fala de técnica de mercado, de um segredo, da estratégia institucional, do SMC até, que é o operacional que eu uso, essa pessoa é canalha, essa pessoa é mentirosa. Porque a estratégia por si só ela não faz milagre. Ninguém fica rico operando com uma estratégia. Ninguém faz dinheiro, não necessariamente ficar rico, né? Porque ficar rico eu acho que é uma coisa muito mais como consequência de construir uma base, né? Fazer uma renda no mercado, depois construir renda em outros mercados e ir gerando renda em dólar de diferentes fontes. Eu acho que isso vai te gerando riqueza e, consequentemente, cada vez mais você depende menos de cada fonte de renda individualmente. Então, eu acho que é um processo natural que vai correndo com o tempo, a partir do momento que você vai ficando mais experiente no mercado. Mas, para você ter uma renda consistente, tu precisa desenvolver essa mentalidade. E como você faz isso? Tu vai ter que desligar esse neurônio, esse senso de prazer que o celular te dá. Então, não tem como tu ganhar dinheiro no mercado e simplesmente ficar o dia inteiro scrollando Reels no teu celular. Não tem como tu ganhar dinheiro no mercado e comer que nem um animal, comer biscoito de chocolate o dia inteiro. Não adianta tu querer ganhar dinheiro no mercado e tu beber Coca-Cola o dia inteiro. Por quê? Porque o teu corpo ele vai ficar tanto acostumado com aquele prazer que ele vai buscar isso no mercado. Ou seja, ele vai buscar esse prazer instantâneo no mercado, assumindo riscos desnecessários, tomando decisões e muitas das vezes sem sentido. Por quê? O teu cérebro vai perdendo o filtro e para ele vale tudo pelo prazer. E como você provavelmente é uma pessoa soberba, eu falo isso porque eu também sou, eu não aceito estar errado e muitas das vezes, às vezes eu prefiro morrer abraçado com o erro do que admitir que eu estou errado, o mercado vai bater muito em você. Por quê? Porque a gente tem o senso, né? a inclinação, um fogo interno de sempre querer estar certo. Quando você discute com uma pessoa, você sempre quer estar certa. Mesmo que você já tenha reparado que você que fez a merda, você que está errado, você quer estar certo no final das contas. E esse é o problema também no mercado. Porque se você é uma pessoa viciada em prazer, e mais ainda, é viciada em satisfazer o seu próprio ego, a ponto de nunca ser capaz de admitir para si mesmo que você errou em alguma coisa, você só vai apanhar no mercado. Porque o que você mais vai fazer no mercado é ganhar, é perder dinheiro, é errar. Até para ganhar dinheiro tu precisa aprender a errar. E eu já falei para vocês, o maior desafio, pelo menos que eu enfrento no mercado hoje, não é em como ter uma estratégia boa, em como ser consistente, porque eu já entendi isso. Meu desafio é como que eu faço os dias ruins serem cada vez menos piores e como eu faço os dias bons serem cada vez melhores. Por quê? Por exemplo, hoje eu fiz 5 operações. Eu fechei o dia com 2.250 positivo. E a primeira operação do dia me deu 2.600 de lucro. Ou seja, se eu não tivesse feito nada, eu teria saído com mais lucro do que se eu tivesse feito tudo aquilo que eu fiz depois. Então, por que eu abri essas outras operações? Em muitas delas eu estava certo e errei um detalhe na execução, podia ter tirado 6, 7 mil de lucro. É aquela ansiedade, aquele senso de querer estar sempre extraindo o máximo de prazer no mercado. E esse foi o grande insight que eu tirei hoje operando, porque eu percebo que às vezes o ócio, né, às vezes simplesmente estar olhando para a tela e saber que eu não estou operando, me inclina a querer abrir um trade, a tomar um risco de forma desnecessária. E por mais que eu tenha técnica, por mais que eu tenha todo o arcabouço operacional que eu desenvolvi ao longo dos últimos anos, eu sou suscetível a cair nesses erros. Que bom que hoje eu consegui acertar em uma outra operação e repor o prejuízo que eu tomei, mas eu podia ter fechado o dia no 0 a 0, podia ter devolvido o meu lucro para o mercado. Então, esse é o tipo de coisa que em um dia até pode dar certo, mas isso vai minando a tua lucratividade ao longo do tempo. Então, meu objetivo é ser cada vez mais objetivo nas minhas operações. Operar uma vez de manhã, 1 ou 2 vezes, porque às vezes a primeira não encaixa, operar 1 ou 2 vezes de manhã, antes do meio-dia, antes de 1h da tarde, e depois disso não toco mais no mercado. Por quê? Primeiro que daí eu tenho muito mais liberdade para poder ficar com a minha família, porque hoje, por exemplo, meu filho estava com febre, eu fui levar ele no hospital. Tive que ficar lá no hospital acompanhando o mercado e foi lá que eu acertei a operação enquanto eu estava com ele. Mas assim, eu não precisava disso. Se eu tivesse tido a cabeça certa e não tivesse tido aquele senso de ficar correndo atrás do prazer, eu não precisava nem me estressar, entendeu? Então, é uma questão de otimizar o senso de risco e retorno e o seu senso de prazer e recompensa, que muitas das vezes acaba sendo distorcido pela vontade de lucrar mais. Isso é ganância. A ganância não te leva não só pro prejuízo, mas também te leva pro pecado, pro erro, que você sempre vai acabar conhecendo a tua pior versão, porque existe uma energia que ela vai além da tua energia física, né? Quando tu abre ali o gráfico e tu fica ali, pelo menos eu sou assim, né? Eu passo 1h30 assim da manhã ao vivo com os meus alunos. Então quando termina essa 1h30, eu tô ao vivo ali com a rapaziada, já não tem mais energia para operar.
Só que aí, às vezes, por exemplo, foi o caso de hoje, chega no final da live, eu vou lá e opero de novo. Depois de ter encerrado a live, eu fui lá, abri uma operação e devolvi R$1.000 pro mercado. Por quê? Ganância. Não posso simplesmente admitir para mim mesmo que o dia acabou e é hora de fechar o computador, estudar outra coisa, fazer reunião de outras empresas, de outros negócios que eu tenho e simplesmente deixar de lado o mercado. Às vezes é importante você construir isso e por isso que eu defendo muito que você não precisa depender 100% do trade para pagar suas contas. Não necessariamente porque isso vai ser ruim financeiramente, mas para tua cabeça principalmente, porque tu precisa ter outras coisas que vão além do mercado, porque daí tu tem muito mais clareza para pensar no mercado na hora de pensar no mercado e saber falar assim, ó, valeu mercado, tamo junto, por hoje é só, tchau, tchau, até amanhã. E assim eu me despeço com essa reflexão e comenta aqui embaixo, faz um exercício aí, uma terapia de graça aqui com os nossos colegas que assistem o canal. Eu sei que tem muita gente boa aqui, eu tô muito feliz que a audiência está crescendo cada vez mais, porque eu de fato quero mostrar a face verdadeira do mercado e trazer aqui uma comunidade de pessoas que querem viver de mercado e ou que já vivem. E comenta aqui embaixo qual o teu maior erro, tá? Tamo junto, só começo, diretamente aqui de um fim de tarde lindo no Rio de Janeiro. Um beijo, um abraço e até a próxima.